Fala galera, o Filme Invisível acabou de chegar na Netflix, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então galera, O Filme Invisível é um filme já que começa a te surpreender desde o começo, tá? Principalmente da maneira como esse roteiro está sendo contado, a linguagem como está sendo utilizada para contar essa história aqui, que começa como um suspense, tá? E isso que é um ponto principal em relação a esse filme. Ele começa como um suspense, só que esse suspense ele não é levando para que realmente tu tenha algum tipo de sustos ou uma tensão exagerada. O que acontece nesse suspense, né? Principalmente ele te prende porque ele começa a brincar com essas informações da maneira como ele está te largando essas informações, né? Não entende muito bem assim do começo porque que ele está indo na conversa e volta numa cena que parece do passado, mas que estava sendo contada antes. E essa confusão ali inicial já, de apresentação do filme, ela é muito importante, porque ela já começa com um ponto lá do final do filme, lá do terceiro ato, já praticamente da conclusão de tudo que está acontecendo. E daí a gente começa a voltar para ir entendendo junto com a Amanda e com o Davi o que é que está acontecendo realmente nessa história. E essa história, cara, ela é bastante interessante na questão de como ele utiliza alguns elementos para contar a história. Ele utiliza a parte de migração, né, da limpeza da questão do corpo, da questão da doença ali, onde a pessoa simplesmente vai deixar de ser ela mesma, que tem total importância para os eventos lá do final do filme. Ele lida também com sentimentos assim bem crus do ser humano, principalmente no personagem da Carola, que também assim através dela que a gente vai entendendo o funcionamento de tudo que acontece no roteiro. O personagem dela é o nosso guia para tudo, né? O personagem que vai nos guiar para tal da Casa Verde, é o personagem que vai nos guiar qual é o sentido que existe para uma salvação em relação ao que está acontecendo ali da tal intoxicação que está acontecendo para o Davi no começo do filme e que depois também vai ter uma grande importância para os personagens da Amanda e da Nina. E aí que está essa maneira ótima que eles acharam para contar essa história de como ir colocando isso dentro desse roteiro, tá? Porque essa confusão inicial, que tu não tá entendendo direito, assim, ou por que que tá contando de uma coisa, por que que de volta. A partir do segundo ato do filme, como tu já tá acostumado, eles começam a deixar isso mais fluido, praticamente, tá? Eles não aceleram tanto essa confusão ali, porque nós já estamos acostumados, primeiro, com a linguagem, e segundo, a tensão ela vai indo para um outro lado e ela vai indo crescente, porque esse filme, ele consegue se transformar de um suspense para um terror psicológico. E essa parte do terror psicológico é muito importante como acontece essa transformação, porque tudo tá com o sentido da transformação do personagem da Carol. Ela que é o grande sentido de transformação de tudo, de coisas que ela perdeu, de coisas que ela gostaria de ter, e de também a gente entendendo que ela não tem limites para conseguir o que ela quer. Só que isso é muito importante, assim, o filme mostra muito claramente as motivações dela para fazer tal coisa e para reagir de tal forma. O filme dá esses indícios pra gente, tá? E eu tô tentando ao máximo assim não contar muitos spoilers do que acontece, porque o filme ele dá uma grande mudada assim a partir do segundo ato e começa a ter vários cara, tem mini twists ali que são muito importantes para essa mudança ali que vai acontecer no roteiro, né? Eles são praticamente virados dentro do roteiro. Então eu tô cuidando muito também para não contar ali qual é o grande segredo do filme. E um ponto até importante é que esse filme, assim, ele tem esse tempo, né, de duração de um filme de streaming, tá ali batendo só próximo de 1h30, mas ele consegue não deixar que esse ritmo lento atrapalhe o real ritmo que o filme tem que ter. E isso também é um grande ponto positivo para ele, porque essa transformação do suspense, para a gente começar a fazer essas ligações dentro do roteiro, e para a gente chegar realmente nesse terror psicológico, para a gente começar a realmente a ter essa tensão mais clara sobre o ter medo, sobre o que pode acontecer com os personagens, ele consegue fazer, mesmo sem acrescentar um ritmo mais acelerado na parte final. E esse que era o meu maior medo. A partir do momento lá, tava chegando, cara, no segundo lado do filme, tava uns 40 minutos do filme, e comecei a ter um medo que daqui a pouco eles fossem acelerar, porque eles precisavam começar a dar respostas dentro do roteiro, e daqui a pouco, para criar essa tensão ainda mais forte sobre o que estava acontecendo ali, eu achei que eles iam acelerar o ritmo. E por sorte que eles não aceleraram o ritmo. Eles conseguiram seguir nessa linha do suspense indo pro terror psicológico.
E isso foi um ponto muito, muito, muito acertado sobre tudo que está acontecendo ali. O elemento do fio invisível também é algo muito interessante, porque essas ligações, né? Por exemplo, eu sou pai e eu consigo visualizar muito bem essa noção do perigo que a gente, né, precisa estar sempre atento para que não aconteça nada, né, com o nosso filho, principalmente quando é pequeno. Então essa questão do fio invisível, da gente ter esse quase um sétimo sentido sobre tudo que está acontecendo, né, na volta do filho. Também eu gostei de como eles trabalharam isso no filme, tanto a sensação do perigo, quanto o momento onde tem esse afastamento já, que já é na parte final do filme. Então é mais um elemento de composição que eu adorei, assim como a migração e as consequências dela. Que daí vem uma parte muito importante, que daí vamos para a parte do final explicado. Depois dessa parte, galera, vai ter spoilers, tá avisado. E um ponto principal, já para começar essa parte aqui do final explicado, é em relação à água. A água é realmente um condutor para tudo que está acontecendo ali. Por isso que a gente vê, né, quando volta no momento que a Carola vai com os 2 baldes, lá no começo do filme ainda, para levar para Amanda a água como se fosse, né, um elemento ali mais puro em relação à água que eles teriam através lá da casa, né? Isso ela explica, mas por que o filme dá aquele elemento tão claro na água? Porque a água a gente já tinha visto que era um fio condutor em relação ao Davi e em relação à Casa Verde. Então por isso que o filme volta depois para aquele elemento. Isso vai ter uma grande importância também no momento da intoxicação lá do cavalo, onde o Davi está na água, brincando também. A partir do momento onde a gente tem a piscina, a partir do momento onde a gente tem o rio, a água é um fio condutor para tudo isso que está acontecendo ali. E por isso que no final do filme também a água aparece muito com a Amanda dentro do barco. Ela vai aparecendo, ela vai sumindo, ela vai aparecendo, ela vai sumindo. Nos últimos momentos que a Amanda tem ali, que volta também o sentido do fio invisível, quanto que ela sente que está cada vez mais apertando ela, né? Que a filha dela realmente está tendo a sua migração também, por causa da intoxicação feita pela Carola também. É a mesma coisa, né? E essa motivação dela, ela tinha perdido o Davi por culpa dela também. E ela gostaria de pegar a Nina para recuperar o filho dela, né? O filho que ela não tinha mais. E o espírito da Nina tá colocado no Davi. E esse que é o grande final explicado ali no momento do filme, no momento onde o Marco vai até a casa lá, né, do pai do Davi, encontra o Davi, a Carola não está mais lá. E isso foi um momento ali que ficou meio solto, tá? O que realmente aconteceu com a Carola. Porque a Nina se entende que está assim naquela transformação, mas está assim ainda com o Marco. A Amanda não está mais viva no filme, mas a Nina continua com aquele mesmo estado de transformação por causa da migração, como tinha acontecido com o Davi e com outras tantas crianças como a gente vê dentro da cidade. Mas essa parte da Nina, e por isso que o filme trabalha tanto assim, como onde está a outra parte do Davi, onde pode estar e tudo mais. Porque a Nina no final do filme, ela está sim dentro do Davi. E por isso que o filme reconstrói aquela imagem ali tão clara pra gente, dele sentado no banco de trás, exatamente como a Nina, com as pernas cruzadas, com o ursinho, né, no colo dele, e não querendo sair do carro, mas não conseguindo falar essa informação pro Marco, pro próprio pai, que ela ali está no corpo do Davi. Então, inclusive essa parte final, né, ela é muito terror psicológico, realmente de estar mudando, né, esses espíritos, da questão dos corpos e tudo mais, e tudo através lá Casa Verde, que é algo que é colocado no filme, mas é algo que eu gostaria de ter sido mais explorado, para ainda ter mais participações, para ainda ter mais, realmente, uma explicação clara de quanto tempo que ela já fazia isso e como que isso funciona para as outras crianças também. Isso é uma parte de subtrama que fica ali no roteiro, mas é algo que eles não aprofundam e era algo que realmente poderiam ter colocado, né? Mas, cara, se gosta desse tipo de filme, é uma pedida em cheio, o Fio Invisível. E, se já assistiu, coloca nos comentários para saber o que vocês acharam do Fio Invisível também. E não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.